Som. Meus irmãos, a paz do Senhor, a paz do Senhor para a igreja, glória a Deus. Queremos dar boas-vindas nessa noite. Eu gostaria de procurar, se porventura, tem no nosso meio nossos amigos da Igreja Católica, se porventura tem alguém nos visitando nessa noite. Eu gostaria que manifestasse se colocando de pé, para nós recebermos com bem-vindo. Glória a Jesus. Muito bem. Queremos apresentar a jovem Élida, estudante ali, estuda em Palmas. Cadê a nossa irmã? Está aqui. Que diremos a ela? Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Também, estudante também, o jovem Melk, estudando ali em Goiânia, está aí esse jovem abençoado, que diremos a ele, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe. Está conosco também o cantor Célio Pedroso, popular Célio Montanha, Glória a Deus, ali de Goiânia, que diremos a ele, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe. Está conosco também, que estava de viagem, o cantor Enoque Borges, graças a Deus, deu tudo certo, foi e veio, está aí o servo do Senhor, que diremos a ele, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Se porventura tiver irmãos da nossa cidade, de outro ministério, ou de outra cidade que está passando por aqui, por Confresa, e está conosco aqui nessa noite, se coloca de pé para nós conhecermos você. Olha aí, alguns irmãos, que diremos sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. E aqui eu quero agradecer a minha oportunidade. Vira para o irmão que está do seu lado e diga, que bom que você veio. Pronto, está todo mundo apresentado. Deus abençoe, eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, nós vamos ouvir o cantor Célio Montanha, então, louvando a Deus, com 2 hinos. Célio Montanha é o nome artístico dele, irmãos? Paz do Senhor. Quem está feliz aí, levante a mão assim para o céu. Os casados estão felizes, irmão? Não é possível, Depois de uma festona daquela. Mas parece que tem uns 2 assim aqui meio brucuchu, viu, pastor? Tem, rapaz. Olha o pastor. Parece que ele está meio tristinho. Olha o de Assis. De Assis parece que está meio tristinho. Aleluia. Irmãos, eu estou feliz de estar aqui na noite desse dia, Depois de muito tempo, A última vez que eu vim aqui, nem tinha terminado a igreja ainda. Mas o pastor Zé Antônio fica fazendo vista grossa com a gente, irmãos. Aí a gente só vem na hora que ele quer que vem. Deus abençoe, pastor. Obrigado. Pastor Zé Antônio é um amigo que a gente tem. Pastora Laíno, Melquisedeque. A gente tem o privilégio de fazer parte da vida deles e ele das nossas vidas também. Deus abençoe vocês. Vamos cantar? Pode soltar aí, meu filho. Aleluia. Rapaz, eu mandei o playback aí no seu telefone. Aleluia. Dá um dó maior aí,
Pode o mundo inteiro me deixar, meu melhor amigo me trair, pode o meu amor me abandonar, pode a esperança me mentir, pode a minha mãe me rejeitar, e o meu pai não queira mais me ver, pode até a sorte me enganar, minha própria vida me esquecer. Levante a mão, senhor. Já me acostumei com isso, ser pisado por alguém. Essa aqui tem gente a mim, mas na hora que precisa, vai olhar, não tem ninguém. Bata a mão no teu peito assim, ó. Mas a vida é assim mesmo. Aleluia. Eu não vou desanimar. Se a estrada é sem saída, volto ao ponto de partida e peço a Deus pra me guiar. Você que sabe cantar, Jesus não vai me abandonar, vai sempre estar perto de mim. E se o mundo me esquecer, a sua voz vai me dizer: meu filho, eu estou aqui. Jesus não vai me rejeitar, Ele não quer me ver sofrer. E se a vida complicar, a sua mão vem me ajudar e me dá força pra vencer. Segura aí, segura, vai. Levante a mão bem alto, segura, segura. Levante, levante. E cante assim, ó. Vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa, vai chegar a solução pra tudo e te acontecer. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Canta assim, ó. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Aleluia. Ele me mandou falar que faz mudar seu rumo. Ele está enviando o consolo pra sua alma. Aleluia. Enxugue essas lágrimas no rosto e tenha calma. Eu quero ouvir você cantando. Vai passar. Aleluia. Tá doendo mais,
mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te acontecer. Você vai ter de voltar o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Aleluia. Irmãos, há momentos nas nossas vidas que nós pensamos que está tudo acabado. Aleluia. Agora há pouco tempo eu tive uma experiência. Eu estava numa cidade por nome de Mineiros, no estado do Goiás. Isso era mais ou menos ali pelas 4:30, 5 horas da tarde. A minha esposa me liga e diz para mim: meu bem, vem embora agora, que eu estou muito mal. E eu falei: irmão, o que é que está acontecendo? Eu saí de casa, você ficou boa? E um tempo atrás, irmãos, nós tínhamos ido na casa da minha sogra. E a minha mulher tem uma prima profeta, entendeu? E a profeta foi e falou para ela que Deus estava livrando ela de uma grave doença. Só que a minha mulher escutou essas palavras e os dias se passaram e chegou nesse dia, ela surtou com essa doença. E eu falei: meu bem, fique tranquila. Deus revelou para ela que estava te livrando, então fique tranquila. E ela não ficou, irmãos. E aí eu liguei para o meu pastor e falei para o meu pastor: pastor, se eu podia ir lá em casa, orar com a minha esposa, porque eu estou longe. E eu vou acabar de cantar aqui no culto à noite e vou embora para casa. E assim ele fez. Ele pegou uma comitiva de irmã e foi lá na nossa casa. Chegou lá na nossa casa, orou com a minha esposa. E chegou a hora do culto. Lá em Mineiros eu fui para o culto. Um culto abençoado. E aí acabou o culto. O pastor é um grande amigo meu. Eu falei para ele: pastor, eu não vou ficar para janta, eu vou embora. Porque é longe. E eu vou embora. E ele orou comigo, me abençoou. E eu peguei a estrada e fui embora para casa. Quando eu cheguei em casa, a pastora Laine conhece lá em casa. Na hora que eu cheguei, ela veio abrir o portão para mim e sentou naquele sofá lá de casa e começou a chorar. E eu falei: meu bem, o que está acontecendo? E ela falou: nego, se eu não fizer os exames, eu não vou ficar em paz. Aleluia. Eu falei: então você vai fazer os exames. E aí, irmãos, nós pegamos e fomos para o doutor lá é um grande amigo meu. E aí a gente começou a fazer os exames dela. E cada exame que ela fazia era melhor do que o outro. Chegou no final, ela já estava sorrindo. E eu falei: eu vou fazer porque é a minha esposa e eu quero ver ela bem. Mas eu sei que ela não tem nada. Porque Deus me prometeu isso, irmãos, há 15 anos atrás. Aleluia, aleluia. Eu vou te dar uma esposa que vai somar no teu ministério. Enquanto você vai adorar, ela vai orar por você. Ela vai administrar a sua casa.
Aleluia, minha esposa, ela tem sido isso, uma administradora. E é por isso, irmãos, que eu estou aqui muito feliz. E eu quero profetizar na vida das famílias daqui de Confresa. Ei, a tua casa, aleluia, o teu esposo, a tua esposa, os teus filhos, os teus netos, não vai sofrer nenhum dano, porque essa igreja está debaixo de uma promessa. Fique tranquilo, aleluia. O que há de vir virá e não tardará, mas Deus está no controle de todas as coisas. Obrigado, pastor. Obrigado. Deus abençoe. Cada vez que eu venho em Confresa, irmãos, eu volto feliz para minha casa, porque eu sei que aqui tem pessoas que gostam de mim. Aleluia. Só o pastor Manuel Pinto, né, irmãos? O pastor Manuel Pinto tem um tal de boca de chifre aí, que eu nunca consegui comer esse boca de chifre na casa dele. Sangue de Jesus tem poder. Mas tá valendo, né, pastor? Meu irmãos, tem irmãs chorando aí, ó. Pode pegar essa promessa. Aleluia. A tua casa está debaixo do sangue de Jesus. A tua família está debaixo do sangue de Jesus. O teu esposo, aleluia, seja ele bonito ou feio, está debaixo do sangue de Jesus. Olha aí, irmãos, Deus abençoe. Obrigado. Solta isso, Ana Paula. Aleluia. Dá mais microfone aqui, por favor. Deus abençoe. Aleluia. Ei, irmão. Deus é poderoso em obra. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo porque me amou. Eu não sou o que eu devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, levante a mãozinha para o céu e dá glória para ele, vai. Oh Deus, temerei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho, ele me deu. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo porque me amou. Oh glória. Oh. Eu não sou o que eu devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Aleluia. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Se você puder ficar de pé, fica, vai. Só quero adorar, por isso estou aqui. Pega na mão de alguém e profetiza milagre na vida dele e na vida dela, vai. Se for preciso, dá um abraço.
Deus e profetiza coisa do céu, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Oh, adore, 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 adore. Só adorar nesta Aramanai. Ei! Olha para alguém e profetiza na vida dele um milagre. Você é a boca de Deus aqui hoje, vai. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Levante a mão bem alto e reconheça Ele nesta noite. Reconheça. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho, Ele me deu. Tudo que eu tenho, Ele me deu. Oh, 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 oh. Tudo que eu tenho, Ele me deu. Aleluia. Deus abençoe. Sente. Obrigado. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero meditar com os irmãos nos textos ora lido. Vou só recapitular o Salmo de número 95 para os irmãos que chegaram depois da leitura. Verso 7 a seguir: pois Ele é o nosso Deus, e somos o povo do seu pasto, e as ovelhas da sua mão. Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação e como no dia da tentação, no deserto, quando vossos pais me tentaram, me provocaram e viram a minha obra. Ao longo de 40 anos eu fui entristecido por esta geração, e disse: este é um povo que erra em seu coração, e não conheceram os meus caminhos, a qual jurei na minha ira que eles não entrarão no meu descanso. Queridos irmãos, eu quero falar nessa noite sobre o cuidado com o pecado da murmuração em tempo de crise. Amém? Nós estamos vivendo tempos de crise. Crise lá, crise na política, crise no caráter moral, crise no agronegócio, crise na pecuária brasileira, os pecuaristas que o diga. E às vezes a gente fica se perguntando: o que tem eu com isso? Tem tudo a ver. Tudo a ver, porque o ano que vem não tem bezerro. Porque o povo estão vendendo as matrizes tudo, porque ninguém dá conta. E com isso vai faltar o quê? Carne. Aí você está achando bom que está barato agora, né? Mas depois fique tranquilo, nós vamos pagar caro. Porque aí começa a importar de outros países produto que você poderia produzir aqui. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque a crise também religiosa. Nem sempre a igreja ela está a 1000 por hora. A vida espiritual está assim. Sempre. Não, tem hora que ela está. Sim ou não? Então precisamos ter muito cuidado com a murmuração em tempo de crise.
Agora deixa eu lhe perguntar. Qual foi o pecado que aborreceu a Deus, que entristeceu o coração de Deus, a ponto de Deus não deixarem os pais daquela geração que saíram do Egito, os adultos, para você entender melhor, não deixaram que eles entrassem na terra que ele havia dito a Abraão, a Moisés, terra santa, terra que mana leite e mel. Qual foi o pecado? Diga comigo, murmuração. Murmuração. Vamos lá. Deus havia dito a Abraão que seus descendentes iriam para um país estrangeiro e lá eles seriam escravizados e maltratados. Procura Gênesis, capítulo 15, verso 11, 12, 13 e 14. Gênesis 15, 12, 13 e 14, tá? Não precisa repetir a referência, já entra na leitura, tá? Então Deus havia dito a Abraão, Deus falou isso para Abraão, tá? Que os seus descendentes iriam para um país estrangeiro, e lá eles seriam escravizados e maltratados, porém ele prometeu também libertá-los, por seu poder, na hora certa. Vamos lá, a leitura. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que um grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abraão: saibas de certo que peregrinar será a tua semente em terra que não é sua. Tá, lê aí, como é que é o texto aí? Vamos lá, vamos ler direito. Então disse a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua. Peregrina será a tua semente em terra que não é sua. Que não é sua. Pode continuar. E servi-los-ão e afligi-los-ão 400 anos. Tá, pode ir. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Tá bom. Então está aí. Eu vou levar vocês para uma terra, vocês não conhecem. Lá vocês vão ser maltratados. Lá vocês vão ser escravizados. Mas depois eu vou tratar com esse povo. É o que eu sempre digo. Existem situações, Enoque, provas, que é Deus mesmo quem está provando a gente. E às vezes a gente quer atribuir os demônios. E muitas vezes não quer aceitar. E Deus, às vezes, usa, aqui dentro da igreja mesmo, seu irmão de banco, é o seu vizinho, é o seu parente. Deus usa para provar, para polir o vaso, para deixar do jeito que Ele quer. Só que depois Ele trata com aqueles com quem Ele usou para provar. É por isso que eu não quero ser instrumento para provar ninguém. Amém? Porque depois Deus trata. Deus trata depois. E o texto deixa claro, depois eu vou tratar com eles também. Então veja lá, Deus levou esse povo para o Egito. Então aqui Deus comparou o Egito, para provar a Israel, comparou como uma fornalha de ferro. Está lá em Deuteronômio 4 e 20. Mas
O Senhor vos tomou e vos tirou do forno de ferro do Egito, para que lhe sejais por povo seu, como nesse dia se vê. Amém? Amém? Estão transmitindo aí? Estão transmitindo? Desliga aí um pouquinho. O seguinte, às vezes a gente fica querendo dar birra, a gente se zanga porque fica assistindo muito jornal e vendo tantas injustiças praticadas pelo 9 dedo e pelo careca, não é? Mas não adianta, se Deus vai usar, esses elementos para nos provar, um povo que escoiciou a palavra dele, que maltratou ele, porque a turma que estava fazendo ele já está tudo aí arrependido. Então não adianta, é melhor você entender que nós estamos vivendo em tempos de crise, e só tem um lugar que nós vamos encontrar abrigo. Amém. Quiser continuar transmitindo, pode transmitir. Que nós vamos encontrar abrigo. Diga, aonde, pastor? É conforme disse a Jacira, o lugar de todo crente é nos pés, sim, de Jesus, fortemente, raios de celeste luz. É lá, e não adianta chorar, não adianta. E Deus comparou o Egito aqui como uma fornalha de ferro, mas Deus vai tratar com eles. Vai chegar a hora certa que Deus vai colocar o dedo no nariz deles. Tu mandou, tu desfez, tu achou que ninguém te barrava. Mas vai chegar a hora que Deus vai barrar. Agora, sabe quando isso vai acontecer? Quando nós tomarmos atitude como fez o povo de Deus quando estava escravizados, maltratados lá no Egito. O texto vai dizer que eles clamaram. Eles clamaram. Vamos lá, para você entender. Então veja bem, Deus comparou então o Egito como uma fornalha de ferro em que seu povo iria sofrer. Mas sua experiência nessa fornalha transformaria os israelitas numa nação poderosa. Nação poderosa. Gênesis 46, verso 3. E disse, eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Então anos se passaram, e os hebreus prosperaram, cresceram, como Deus havia dito a Abraão ali no Egito. E isso trouxe preocupação aos egípcios, que, segundo os estudiosos, a 18ª dinastia egípcia pode ter sido esse novo rei, a qual a Bíblia fala que um novo rei que se levantou e não conhecera José, perseguiram duramente o povo de Deus. Então foram anos de sofrimento para o povo de Israel. O texto diz que foi 400 anos. Porém, o povo clamara. E o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. Êxodo 2, verso 24 e verso 25.
e ouviu Deus o seu gemido. Gemido de quem? Do povo de Israel. É aquilo que eu disse. O povo clamaram. O povo clamou ao Senhor. O povo estava sofrendo. Viu que não dava para viver mais daquele jeito. E foram para onde? Foram clamar ao Senhor. Foram para os pés de Jesus. Foram para os pés do Criador dos céus e da terra. Eles foram clamar para quem poderia resolver o problema deles. E Deus ouviu então o gemido. E lembrou-se Deus de quê? Da aliança, da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Tem gente que acha que Deus não está vendo o que esses elementos estão fazendo. Você acha que Deus não está nos vendo, mas Ele está te vendo. Deus está lhe vendo. Deus está te vendo. Deus está nos vendo. Agora resta saber se Ele está ouvindo o nosso gemido, o nosso clamor. Bendito seja o nome de Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente que ainda não entendeu que é tempo de clamarmos a Ele. Tem muita gente que não entendeu que é tempo de clamarmos a Deus. De nos prepararmos para esses dias difíceis. Então Deus lembrou-se da aliança que Ele tinha com Abraão, a qual tinha dito a ele que faria dele uma grande nação, que levaria ele para o Egito, mas trazia ele de volta para uma terra que Deus havia dito a ele: eu vou te levar, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra distante que eu vou te mostrar. A terra é boa. Então, Deus ouviu o gemido desse povo. E Deus agora levanta um libertador para libertar o seu povo, a quem Ele escolheu, para fazer adentrar a uma terra que emana leite e mel. Êxodo 3, verso 1 a 8. Vai procurando aí, Hélio. Êxodo 3, 1 a 8. Tem gente que diz: eu quero ir para Israel, mas não quero passar em Egito. Você tem que passar no Egito, porque é ali que começa a história do povo de Deus. É lá em Mara que a viagem começa a espiritualizar. Porque ali em Mara eles murmuraram contra o Senhor. E havia 12 fontes e as águas eram amargas. E Deus transformou em água potável, água doce, para que eles pudessem beber. E a viagem segue. Mas o povo continuam murmurando contra o Senhor. Então é preciso termos cuidado para não sermos murmuradores em tempo de crise. Vamos ler Êxodo capítulo 3, verso 1. Vai lendo aí, verso 1 a 8. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queimava. E vendo o Senhor que se virava para lá ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais:
Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores. Tá bom, Hélio, até aí. Eu tenho ouvido, Moisés, e eu estou agora te chamando, estou te escolhendo para tu tirar esse, vai ser o libertador desse povo. É você quem vai libertar esse povo, Moisés. Você será o libertador do meu povo. Ou seja, o Senhor ouviu a voz do seu povo. E o Senhor atentou para a sua miséria. Deus atentou para o vosso trabalho. Deus atentou para a sua opressão. E agora o texto vai dizer que com mão forte, com braço estendido e com grande espanto, com sinais, milagres, o Senhor os tirou do Egito. Bendito seja o nome de Jesus. Deus os tirou do Egito com sinais, com prodígios, com milagres, com espantos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Tem muita gente enganado, achando que Deus não está vendo nada do que está acontecendo. Muita gente enganada achando que Deus perdeu o controle. Não. Deus não perdeu o controle da situação. Deus ainda está no controle. E na hora certa, Deus, como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Cristo vive. Cristo vive, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele está vivo. Bendito seja o nome do Senhor. Então não murmure. Não murmure. Antes clame ao Senhor. Então, com o braço estendido, Deus foi lá e arrancou o seu povo do Egito. Agora, não demorou muito tempo para que voltassem a ter saudade do Egito. Foi o que aconteceu. Deram saudade do 9 dedo. E infelizmente, foi assim com o povo de Deus. E deixaram que o espírito da murmuração tomasse conta dos vossos corações. Vamos lá. Já dizia Ulisses Guimarães, o dia do benefício são as vésperas da ingratidão. Vamos lá. O povo mal tinha deixado Israel, ou melhor, o Egito, e já começaram a murmurar. O texto diz aqui, vai dizer, que eles se assentam e começam a murmurar contra Moisés, e dizendo, não foi o que te dizemos, não era melhor nós estar lá no Egito, morrer no Egito, lá diante das paneladas de carne, é lá que o negócio estava bom. Nós vamos ler, a partir do capítulo 14, até Deuteronômio, você vai ver o povo murmurando, e Deus se irando e querendo destruir aquele povo. Porque era povo de coração duro. Era um povo que não sabia sofrer. Ora, se
se tinham clamado a Deus, os seus opositores, seus exatores, estavam lhe oprimindo, lhe tirando a paz. E Deus, que estava presente na vida daquele povo à noite, numa coluna de fogo, durante o dia, numa nuvem, a presença de Deus era real na vida deles. Porque o acampamento só saía quando a nuvem se movia. Bendito seja o nome de Jesus. Porque Deus havia dito a Moisés que iria com ele. Bendito seja o nome de Jesus. Porque ele disse: se tua presença não for comigo, eu não subirei. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ler Êxodo 14, verso 10 ao 14. Verso 10 ao 14. Capítulo 14 de Êxodo, verso 10 ao 14. Vamos, Hélio, rápido. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E temeram muito. Temeram muito. E clamaram ao Senhor. Vamos lá, continue. E disseram a Moisés: não havia um sepulcro do Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tens tirado do Egito? Não é esta palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, espera aí, só um minutinho. Esse é o grande problema de muitos cristãos hoje. Esse é o grande problema. Ele saiu do Egito, mas o Egito nunca saiu dele. Nunca saiu dele. Está aí no coração dele. Deixa ele passar perto. Se ele era um forrozeiro, deixa ele passar perto, aonde tem um forró. Deixa ele passar perto para você ver. Se ele gostava de um pilequim, deixa ele se ausentar aí, às vezes do pastor, ou às vezes do meio do espiritual em que ele convive. Nunca saiu dele o Egito, nunca saiu de dentro do seu coração. E eles saíam, Deus tirou com mão forte. O texto é claro, isso é muito forte, irmão. Deus tirou com o braço estendido, com mão forte e poderosa, causando espanto aos egípcios, fazendo maravilhas, fazendo sinais, para que o povo entendesse que era ele que havia levantado um libertador para tirar o povo do Egito, para levar a uma terra que Deus havia prometido a eles. Aí veja qual é a postura de um homem de Deus, que tinha consciência de que Deus estava com eles, mesmo naquela situação que parecia não ter saída, mas ele sabia que Deus tinha uma saída. Vamos lá. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor. Não temais, estais quietos e vedes o grande livramento do Senhor. Pode continuar. Que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calarei. Amém? Esse é o problema, é que a gente conversa demais, mas conversa com os homens, quando na verdade a gente tinha que conversar menos com os homens e falar mais com Deus. Era isso que a gente deveria fazer, mas a gente não faz. E sabe o que é que Moisés está dizendo? Aquietai-vos, não temais. Os egípcios que vocês estão vendo, nunca mais vocês vão ver. Ou seja, Moisés estava dizendo:
vocês nunca mais verão os egípcios nas condições em que vocês estão vendo aqui encurralados. Vocês nunca mais verão, porque Deus pelejará por vós, bendito seja o nome de Jesus. Aquieta-te, porque essa peleja não é tua, ela é do Senhor. Confia nele, entrega teu caminho ao Senhor, e o mais ele tudo fará. Pedro disse, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Está em crise? Fique tranquilo, Deus vai cuidar de você. Deus não cuidou da viúva? Deus não cuidou do profeta Elias? Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar de nós. Fique tranquilo, para de olhar para a crise e olhe para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Aleluia! E eu estou convicto de que Ele pelejará por nós. Aleluia! Deus pelejará por nós. Deus pelejará por nós. Vamos segundo. Capítulo 15, está tudo na sequência aí. Capítulo 15 de Êxodo. Verso 23 ao 26. Capítulo 15, verso 23 ao verso 26. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Amém? Você pode glorificar a Deus? Se você fizer isso, guardar os meus estatutos, não desviar nem para a direita nem para a esquerda, eu sou o Senhor que te sara. E nenhuma das enfermidades que eu coloquei aos egípcios, elas virá sobre vocês, porque eu sou o Senhor que te sara. Fizemos a campanha aí, a primeira campanha, não foi? Eu sou o Senhor que te sara. Aleluia. Vamos mais uma leitura para nós terminarmos aqui a nossa introdução. Nós vamos falar depois sobre os resultados da murmuração. Vamos ler capítulo 16 de Êxodo, verso 1 ao 3 e depois o verso 8. E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito, e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes, quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas da carne, quando comíamos pão e até fartar, porque nos tendes tirado para esse deserto, para matardes de fome a toda essa multidão. Verso 8. Disse mais Moisés, isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele, porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Ei, deixa eu dizer, vocês não estão murmurando contra mim, nem contra Arão. A murmuração de vocês, as reclamações de vocês, é contra Deus. Era o que Moisés estava dizendo. É contra ele. Vocês não estão murmurando contra mim.
E qual era o desejo deles? Eram continuarem lá no Egito, sofrendo, diante das panelas de carne. E aí esqueceu, ei, que Deus disse o seguinte: nem só de pão viverá o homem, mas das palavras da minha boca. E aí a gente vê essa dificuldade, a gente marca uma consagração, fala, vamos consagrar, irmão, vamos reunir para nós consagrarmos a Deus. É tanta desculpa, eu não posso por isso, eu não posso por aquilo, eu não vou fazer isso, eu vou cuidar do meu boi, é como, vou cuidar, como aquele homem, Senhor, que deu uma ceia, e cada um deu a sua desculpa, ninguém podia ir. E aí a gente começa a ver o Egito na frente. Aí quando a crise chega, a primeira coisa que a gente tem é medo de passar fome. E é por isso que eu coloquei aqui, porque foi logo depois que o povo saiu do Egito, eles começaram a murmurar. Por isso que eu coloquei essa frase de Ulisses Guimarães: o dia do benefício são as vésperas da ingratidão. Tem muita gente ingrata a Deus, tem muita gente sendo ingrata ao Senhor. Deus tem lhe abençoado, mas ele continua reclamando. Está difícil? Tá. Mas Jesus está no barco, então vai tudo bem, porque é pior é sem Ele. E aí eu defini aqui, o que é murmuração? O que é murmuração? Para nós terminar. O dicionário de língua portuguesa vai dizer que murmuração é censurar alguém apontando suas falhas. Ou seja, expressar descontentamento, queixar e lamentar. Mas o dicionário bíblico vai dizer assim: